Olá pessoal, eu sou Carlos Armit do astrologiasistemica.com.br. Na próxima quinta-feira, dia 1º de agosto, nós teremos aí a lua nova em Leão, no signo de Leão. Acontece às 0 horas e 11 minutos do dia 1º de agosto. E essa lua nova vai dar tônica para todo o mês de agosto. Lembrando que, por fato da lua nova acontecer justamente no primeiro dia do mês, e agosto sendo um mês bastante comprido, vai acontecer uma outra lua nova lá no dia 30, tá? Então vão acontecer essas duas luas novas no mês de agosto. Essa segunda lua nova eles chamam de lua azul, né? Que acontece no mesmo mês, mas eu vou me centrar nesse vídeo sobre as energias dessa lua nova do dia 1º, dia quinta-feira, dia 1º de agosto, porque acontece uma ativação um pouco diferente das que eu venho colocando aqui no canal já há algum tempo. Eu tenho falado muito das ativações envolvendo os nodos, Plutão e Saturno, né? Tivemos aí 2 eclipses que aconteceram em janeiro e agora em julho, nesse nódo, né? nessa área dos nodos e da conjunção de Saturno e Plutão, que a gente vem conversando muito sobre isso, trazendo aí todas essas demolições, esses desmoronamentos de coisas que nós estamos assistindo, tá? Mas agora nesse mês a tônica dá uma mudada, a tônica muda um pouco, não que essa energia vá deixar de estar ativa, porque ela é muito forte, ela está dominando, vamos dizer assim, a cena astrológica, essa conjunção de Saturno e Plutão. Porém, essa lua nova no signo de Leão vai fazer quadratura, né? Ou seja, Sol e Lua juntos ali fazem uma quadratura com Urano em Touro, tá? Então nós teremos uma ativação uraniana acontecendo nesse mês. E Urano, ele tem uma energia um pouco diferente, porque ele é regente do signo de Aquário, e Aquário representa justamente essa energia que vem para quebrar padrões, tá? A energia de Aquário basicamente é de quebrar os padrões que estão aí postos, os padrões chamados tradicionais, os padrões desgastados da sociedade. Urano vem nesse sentido, ele é sempre um libertador e sempre um inovador dentro do contexto humano, porque ele vem trazer para a gente uma grande revolução em diversas áreas da vida, para que a gente abandone um paradigma e passe a mudar para um novo paradigma. Então esse é o processo. E quando nós analisamos o que nós estamos vivendo hoje, pessoal, é muito importante que a gente entenda o seguinte. Nossos avós, eles viveram épocas de mudanças. Eles acompanharam a entrada de determinadas tecnologias. Nós mesmos aqui, né, eu me coloco aqui no grupo dos cinquentões, nós somos a primeira geração de adolescentes que tiveram o computador dentro de casa. Primeiro na forma de videogame, depois ele veio na forma de computador mesmo. Então nós vivemos essas mudanças, essas introduções de tecnologias na nossa vida. Então tudo isso foi a vinda da pílula anticoncepcional, diversas mudanças que aconteceram em épocas de mudanças. Então nós, enquanto adolescentes, nossos pais, nossos avós, viveram épocas de mudança. Porém, o que nós estamos vivendo agora é uma mudança de época. É uma coisa um pouco mais complexa e um pouco mais abrangente. E a última vez que a humanidade teve uma mudança de época foi lá no Renascimento. Quando nós saímos das névoas da Idade Média, daquele misticismo, daquela coisa toda da fé, do paradigma da fé acima de tudo, e entramos no paradigma do racionalismo, da razão, de Descartes, enfim, toda essa coisa que a gente estuda lá na filosofia, na história, tá? Então essa foi uma mudança grande de paradigma e com isso tudo mudou. Toda a sociedade humana, ela saiu daquele paradigma medieval, daquele claustro da mente científica que não poderia se desenvolver naquele momento, né? E veio para o racionalismo, para a razão, onde se
transforma todo o conhecimento da humanidade dentro do que a gente conhece como ciência clássica. Tá? Nós estamos vivendo a mesma época, nós estamos abandonando um paradigma, o paradigma da era de peixes, e entrando no paradigma da era de aquário, que logo virá. Já tem um vídeo aí que eu falo sobre essa questão da data da era de aquário, sempre me perguntam aqui, toda vez que eu toco nesse assunto, tem um vídeo que eu falo sobre isso, existe uma controvérsia toda em função do que é astronomicamente e do que é astrologicamente, tá? Eu falo para você assistir ao vídeo que trata desse assunto aí. A questão que nós temos que colocar aqui, pessoal, é o seguinte: nós vamos sair da era de peixes para entrar na era de aquário. Nós temos que abandonar esse paradigma pisciano, né, e entrar no paradigma aquariano. Que mudança de paradigma é esse? Que mudança de época será essa que nós vamos vivenciar, que nós já estamos vivendo as primeiras contrações desse nascimento dessa nova era, tá? Nós vamos estudar e ver muito bem isso. Por quê? E por que eu estou falando disso hoje neste vídeo? Porque esta ativação que vai acontecer na quinta-feira com a lua nova vai dar um pontapé nesse processo. Coisas poderão ser ativadas e acontecimentos e eventos virão que já vão sinalizar um pouco dessa quebra de paradigma, do paradigma pisciano pro paradigma aquariano. O paradigma de peixes, ele é o paradigma da fusão, da união com o todo. É em peixes que nós experimentamos a volta às origens. Mas para que a gente faça essa volta e essa reconexão com a origem, nós precisamos nos fundir. Peixes é regido por Netuno. Netuno é o senhor dos mares, então os oceanos eles representam essa fusão. Ou seja, os oceanos são, na verdade, a fusão de várias gotas d'água. Se nós imaginarmos cada ser humano como sendo uma gota d'água, o oceano é a grande humanidade, a massa humana, e a gente precisa dessa fusão, a gente precisa dessa conexão, dessa união dentro de uma estrutura, dentro de uma visão, dentro de uma crença. E por isso que na era de peixes prosperaram muito as religiões, elas tiveram uma preponderância muito grande. Por quê? Porque a religião pede o quê? Uma vivência espiritualizada de massa. Ela pede que as pessoas se congreguem, tanto é que tem essa nome congregação, ela permeia várias religiões aí, né? Então assim, teria que haver essa congregação, as pessoas teriam que se unir diante de uma imagem, diante de um postulado de fé, diante de uma doutrina, e defender e fazer valer isso por meio da união, da fusão, da conexão com esse grande universo de crenças que representava a religião. Mas não foi só na religião que o paradigma de peixes se manifestou. Ele se manifestou também nas áreas da economia, da política, porque eles foram criando o quê? Os ismos, né? Tanto as religiões, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, mas também nós teríamos os paradigmas políticos terminados com ismos. Então a era de peixes foi a era dos ismos. E toda pessoa que ainda se coloca diante de um ismo, se conecta e quer que as pessoas se unam, pede a união das pessoas em torno desse ismo para fazer valer esse ismo, ela ainda está presa no paradigma de peixes. Ela ainda não está conseguindo se desmontar das suas crenças, das suas ideologias, dos seus conceitos, vamos dizer assim, tradicionais, da forma como eles vão nortear a vida. Ela pede a união das pessoas em torno de algo. Esse é o paradigma de peixes, é o paradigma no qual nós estamos saindo. Só que para sair dele, primeiro nós temos que exacerbar algumas características para que fique muito claro e trazer a sombra disso tudo. E é por isso que todos esses ismos hoje estão em revisão, estão em desmoronamento, porque é necessário que assim seja. Então quem ainda se prende a alguma ideologia política, quem ainda se prende a alguma religião fortemente, quem ainda se prende a alguma doutrina econômica, algum ismo de qualquer natureza, essa pessoa realmente está presa ainda dentro desse sistema. E quanto mais ela defender isso, e quanto mais grupos defenderem isso,
mais a energia negativa da sombra disso virá à tona, mostrando que isso não é o caminho certo, desmoronando e criando o quê? A queda de mitos, a queda de crenças, a queda dos ismos, que é justamente isso que eu também venho falando nos outros vídeos. Então esse é o processo. Quando a gente olha para isso, a gente fica meio desesperado, o que está acontecendo? Todas as referências estão caindo, os pilares da sociedade estão desmoronando? Sim, deve ser assim, será assim. Porque é através desse desmoronamento desse mundo pisciano que nós vamos conseguir olhar para o próximo paradigma, que é o paradigma de Aquário. E qual é esse paradigma de Aquário? Ele é totalmente contrário à questão da união e da fusão. Ele pede justamente a individualização, a singularidade. Você se olhar como uma pessoa na sua singularidade, naquilo que você é, nas suas características individuais e só suas, com as habilidades que são só suas, com as ideias que são suas e que não são de uma massa. Esse é o paradigma de Aquário. Ele traz essa visão que é cada vez mais você honrar a sua singularidade, tomar a força de tudo o que aconteceu no passado, porque não é porque a gente está abandonando um paradigma que nós temos que execrar esse paradigma, tá, pessoal? A gente tem que entender muito bem essa questão sistêmica, tá? O passado nos trouxe até aqui. Por mais erros que tenham ocorrido, por mais névoas que tenham acontecido, por mais mitos e crenças negativas que aconteceram ao longo do tempo, elas foram necessárias para que a gente chegasse até esse ponto. Então a gente tem que olhar para esse passado, para esses ismos todos, e não apontar o dedo e condená-los ou dizer, não, isso é certo, isso é errado. Não, a gente tem que olhar para todos os ismos que nos trouxeram até aqui, honrar, falar assim, vocês foram importantes, vocês foram necessários, porém, da agora em diante, nós vamos caminhar sem vocês, tá? E vamos tomar a força de todas as experiências que aconteceram, a força dessa ancestralidade toda que trabalhou nesses sistemas, nesses ismos todos, nossos bisavós, nossos tataravós, e pentavós, octavós, eles estiveram todos envolvidos nessas coisas todas. Então nós carregamos as experiências e as memórias dessas coisas todas. E nós não podemos simplesmente rechaçar, mas também não vamos mais adotar isso como forma de vida. Nós estamos nos despedindo disso, tomando sim a força, o aprendizado, a experiência desse passado, e vamos agora olhar para o futuro, que é Aquário. E nesse futuro eu vou cada vez mais honrar a minha individualidade. Eu seguindo o meu destino particular e não mais destinos coletivos, pessoal. Isso que é importante. Então essa coisa da bandeira da união em torno de alguma coisa, ela não cola mais. A partir do paradigma de Aquário, ninguém mais vai se unir em torno de uma ideologia, ninguém vai mais se unir em torno de uma pessoa, do escolhido, do Messias, tá? Essa ideia toda ela não tem mais sentido porque ela cabe ao paradigma de Peixes, as brumas, as ilusões e as decepções do paradigma pisciano. E agora nós vamos pegar o paradigma de Aquário, que é cada um seguindo a sua própria individualidade, a sua própria intuição. Isso não tem a ver com individualismo, não tem a ver com egoísmo, tá, pessoal? As pessoas às vezes elas começam a confundir o processo de singularidade com o processo de egoísmo. Não é ser egoísta, não é virar as costas para o coletivo, mas é simplesmente entender que o coletivo se faz primeiramente de individualidades bem resolvidas. E não de uma doutrina posta de cima para baixo, não de um governo posto de cima para baixo que faça com que as pessoas se formatem numa estrutura já pré-concebida. Não, não é essa forma. Esse coletivo é um coletivo doente, é um coletivo que não vai funcionar e não funcionou. Tá aí, fala qual dos sistemas políticos, qual é o dos sistemas religiosos transformou a Terra no paraíso? Nenhum deles, tá? Então tá claro que esse processo já não serve mais. Serviu, agora não serve mais. Agora cada vez mais a individualidade nossa que vai tocar. Cada um cuidando de si, olhando para si, se autoconhecendo, conhecendo suas limitações e tentando trabalhar com elas, conhecendo as suas feridas mais profundas e tentando buscar cura disso. E conhecendo as suas habilidades e colocando essas habilidades a serviço, aí sim, de uma melhoria do coletivo. É assim que nós vamos construir uma sociedade muito mais justa,
uma sociedade muito mais fraterna, uma sociedade muito mais inclusiva e não a partir de demandas de cima para baixo, de canetadas, de decretos ou de coisas do tipo. Não é assim que vai funcionar. Nós vamos trabalhar num outro paradigma. Ainda é muito difícil para as pessoas entenderem essa energia aquariana. Lógico, as pessoas que são do signo de Aquário ou que tem o Urano muito forte no mapa, elas já conhecem um pouco dessa energia. Então o que eu estou falando para elas eu estou falando delas, eu estou falando da energia que é delas naturalmente. É o viva e deixe viver. É o lema do aquariano. Sem ficar prendendo a nada, ou a moralismos, ou a regras, ou a condicionamentos quaisquer. Mas para as outras pessoas é muito difícil, porque muitas pessoas ainda são fundamentalistas, elas precisam se agarrar a um solo bastante seguro, de tradições, de marcações, de pontos de apoio, de zonas de conforto. Mas infelizmente, e aí que eu entro agora com a energia que vai acontecer nesse dia 1º de agosto, com essa quadratura de Sol e Lua com Aquário, é aí que vem a sacudida. Aquário, ele não é nada sutil, Urano, a energia de Urano não é nada sutil, quando ele olha para algo que não serve mais, ele vai lá e faz lapt, ele dá uma solapada. Por isso que ele rege terremotos, do ponto de vista físico, né? Terremotos, mas eles causam terremotos existenciais. Urano, principalmente, ele vai identificar coisas que não servem mais, aprisionamentos da humanidade, ele vai lá e quebra essas correntes. Por isso que o nome dado na astrologia para o Urano é o grande libertador, o grande despertador. Porque ele vem justamente para fazer a quebra dessas coisas nas quais as pessoas andam brigando tanto, se prendendo tanto. Essa é a energia. Urano é conhecido como The Cloud Breaker, né? Ele quebra as nuvens, ele destrói os mitos, ele destrói as falsas crenças, ele arrebenta e arregaça com os véus que escondem as coisas. Então, evidentemente que as realidades vão sendo colocadas à nossa vista de forma até escancarada e assombrosa, porque é tudo que vem adiante. O paradigma de Aquário, não há no paradigma de Aquário mais essa coisa de cobrir a verdade com um manto de boas intenções. Não. Tudo vem à tona e fica às claras. E aí você, indivíduo, vai ter a tarefa de criar a sua própria compreensão do que está acontecendo. E não mais, no paradigma de peixes, usar e adotar a compreensão já fabricada pelos meios de comunicação, pelos porta-vozes políticos e econômicos, né, pela pessoal que é chapa branca, vamos dizer assim, que está associado às estruturas, aos ismos. Não, você não vai dar ouvido a isso, você vai dar ouvido ao seu íntimo, ao seu coração, aquilo que ressoa dentro de você em relação às coisas que vão acontecendo. É importante observar isso, é dessa forma que as coisas vão se manifestar de agora em diante e principalmente com essa ativação aí do mês de agosto no signo de Leão. Então você já sabe, para fazer aí uma espécie de exame para perceber se você está na energia de peixes, se você está indo já para a energia de Aquário, veja, você está defendendo alguma bandeira? Você está na energia de peixes. Você está defendendo algum líder político? Você está na energia de peixes. Você está defendendo alguma doutrina religiosa? Você está na energia de peixes. Mas se agora, se você está olhando para tudo isso e está entendendo que tudo isso foi um processo que já deu o que tinha que dar e que nós temos que agora mudar a página, virar para outra e deixar os mitos de lado, abandonar esses líderes políticos, abandonar essas questões de a economia acima de tudo, né, e qualquer coisa acima de tudo, porque esses lemas eles não funcionam mais, nada é acima da nossa individualidade mais. A partir de agora, cada vez mais o indivíduo vai falar mais forte, né, e o coletivo, e essa coisa de acima de nós não vai mais colar aqui, porque isso é tudo paradigma de peixes. E quando eu falo de abandonar isso, o pessoal coloca, mas se você falar de abandonar a política, eu estou falando da política dos ismos, eu não estou falando da política da polis, da política do discutir o nosso... Isso que nós estamos fazendo aqui é uma discussão política que não tem nada a ver com partido, não tem nada a ver com governo, não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas que estão aí. É a discussão da polis, como é que nós, a partir de agora, indivíduos trabalhados, autotrabalhados, com autoconhecimento, vamos, através disso, criar a polis, o coletivo. Tá? Isso é política, na verdade, dentro do paradigma de Aquário. E não mais adotar uma bandeira, eu sou isso.
Ah, eu sou defensor de tal ideia. Ah, eu defendo tal partido. Ah, eu defendo tal líder político. Não, porque isso é peixes. O que você vai fazer agora? É olhar para dentro de você, buscar aquilo que ressoa dentro de você e vai dar a sua contribuição. Vai prestar o seu serviço à polis. Quando isso acontece, a sociedade começa a ficar um pouco mais saudável, porque as pessoas começam a poder transformar a nossa sociedade numa sociedade de realmente de um estar a serviço do outro e ao mesmo tempo todos a serviço do coletivo, mas sem se perder na massa. Isso é muito importante, porque no paradigma de peixes todo mundo vira gado. Você vira mais um na massa e você só faz aquilo que a massa pede e toca. E aquilo que os manipuladores da massa estão fazendo, que é o que a gente vê muito aí nas ruas. Agora, no paradigma de aquário, não. Você vai se centrar na sua individualidade e vai se afastar das massas. Você vai cada vez mais seguir aquilo que está dentro de você, a sua intuição. Então faça esse teste, analise radicalmente o quanto você ainda está emaranhada nessas energias de peixes e o quanto você pode dar seus passos, seus primeiros passos bastante fortalecedores nessa energia de aquário. Um outro aspecto, já falando um pouco mais do campo das previsões, que tem a ver com essa energia da lunação agora do dia 1º de agosto, da quinta-feira, é que vai acontecer um stellium, que a gente chama, né? Quando vários planetas se congregam num signo. E nós vamos ter ali não só Sol e Lua, mas também Marte e Vênus no signo de Leão. E Vênus e Mercúrio, por estarem muito próximos do Sol, geralmente onde o Sol está, eles nunca estão mais do que um signo ali de distância do Sol. Marte já é mais desgarrado, então para que Marte esteja em conjunção também junto com eles é uma coisa um pouco mais rara. Então é difícil de acontecer. Então isso que vai acontecer, esse stellium de Marte, Vênus, Mercúrio, Sol e Lua, tudo junto no signo de Leão é algo um pouco mais difícil de acontecer, principalmente com a presença de Marte ali. E isso remonta a uma das quadras do Nostradamus, a quadra 25 da Centúria 5, e que eu já comentei aqui no canal, que é essa quadra que fala sobre a crise no Oriente Médio. Tá? Ela trata de uma crise, fala do príncipe árabe, de uma invasão a partir da Pérsia, que hoje é o Irã, né? E na região da Turquia. Então ele comenta de uma situação acontecendo ali nessa área que tem a ver com todo esse jogo de xadrez aí complicado que é a política do Oriente Médio. Então pode ser que algum evento disparador de alguma crise ali venha a acontecer por conta dessa energia, levando em conta essa previsão aí que o Nostradamus coloca, basicamente colocando como marcador, né, esse stellium no signo de Leão. Então é isso, ficar de olho. O Oriente Médio sempre é um caldeirão complicado. Toda vez que eu cito o Oriente Médio aqui, as pessoas não entendem absolutamente nada, elas vêm defender posições, mais uma vez, piscianas, né? E toda vez que eu falo do Oriente Médio, eu falo do ponto de vista neutro. Eu não venho aqui nem defender os muçulmanos, nem defender os judeus, nem defender os cristãos e todas as outras denominações que vivem ali. Eu só venho comentar do que é o xadrez político, onde as grandes potências, principalmente na época da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, os dois colocavam ali os seus interesses e transformavam o Oriente Médio num tabuleiro de xadrez, de peças marcadas. Então alguns países pró-americanos, outros países pró-soviéticos, e ficava aquela briguinha ali. Enquanto os cachorro grandes mesmo, eles não brigavam entre si, eles faziam o seu joguinho de guerra ali no Oriente Médio. Então tudo era muito manipulado, muito ao nível ainda pisciano, né, com muito passado, muita religião, muita crença, muito dogmatismo, né, muito fanatismo, muito fundamentalismo de todos os lados ali. Então não tem como você apontar um lado certo ou errado, porque não é esse o objetivo. É só dizer que ali é uma área complicada. Né? Desde tempos bíblicos aquela área ela é complicada, tem uma energia muito pesada, né? Quem já foi visitar aquelas regiões lá, você encontra de tudo. Você tem regiões de energia de elevação, mas você tem regiões de energia abismal, né? É um lugar muito pesado.
mas que tem uma cultura muito florescente, uma cultura muito rica de todas afinal de contas, os três grandes as três grandes denominações religiosas, né, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, surgiram ali, né, e tem toda uma riqueza de conhecimento, tanto do povo árabe, do povo judeu, do povo cristão, dos primeiros cristãos, os cóptas, dos próprios anteriores, os grupos judaicos como os essênios, por exemplo, ali na região da África. Enfim, tem todo um contexto aí. Alguma coisa pode acontecer nessa região por conta dessa ativação. Leão, ele é um signo que rege os grandes impérios, ele rege as grandes personalidades, ele rege os comandantes das nações, né? O Sol é o regente de Leão, então o Sol é o centro do sistema solar. Rege tudo aquilo que é patronal, tudo aquilo que tem a ver com a posição de chefia, né? Mas não de chefia administrativa, mas de uma chefia quase que ligada mais à visão do líder espiritual, do líder régio, essa coisa toda, tá? E de uma certa forma do messianismo da Era de Peixes. Então, provavelmente alguma quebra nisso daí vai acontecer, né? Algum líder pode cair em desgraça, alguma grande personalidade pode ser que tenha a sua imagem arranhada, por conta disso que vem nessa esteira de quebra de paradigmas e de crenças, tá ok? Então basicamente, pessoal, essa é a energia que nós vamos estar vivendo em agosto, com alguns solavancos aí, por conta dessa energia uraniana. Urano vem em ondas de choque repentinos, surpreendentes. Então assim, para aquelas pessoas muito acomodadas na sua zona de conforto, para aquelas pessoas que ainda defendem essas bandeiras do ismo, de líderes e tudo mais, essas pessoas pode ser que sofram aí algum abalo por conta de ver os seus líderes e seus mitos mais uma vez envolvidos em situações comprometedoras, de ver as suas ideologias políticas, as suas crenças religiosas sendo comprometidas com revelações bombásticas, e aí vem mais sacudidas nesse sentido para que as pessoas despertem, acordem, saiam dessa hipnose coletiva, deixem de fazer parte do gado e comecem a olhar para si e comecem a trabalhar o seu indivíduo a partir dos seus próprios entendimentos, do seu próprio autoconhecimento. É isso aí, pessoal, o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal ativando o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.